Mega investimento de 522 bilhões promete tornar o Nordeste um dos estados mais importantes do mundo, gerar 30 mil empregos e transformar o Brasil líder global na produção de combustível do futuro. O Nordeste brasileiro está prestes a se tornar um polo global no setor de hidrogênio verde. O estado do Rio Grande do Norte desponta com um mega investimento que promete transformar a produção de combustível do futuro. Serão 111 bilhões em investimentos destinados a projetos desse tesouro escondido que visa alavancar a economia local e fortalecer a matriz energética do Brasil. Este avanço trará inovação e colocará o estado na liderança do setor de hidrogênio verde H2V no Brasil. Esse cenário é o resultado de pelo menos 6 projetos em andamento que prometem gerar até 5 gigawatts de energia, posicionando o Rio Grande do Norte como um player importante no mercado de H2V. Segundo a Confederação Nacional da Indústria e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte, SEDEC, o total de investimentos previstos pode ultrapassar 20 bilhões, ou cerca de 111 bilhões na cotação atual. Esses projetos, baseados em fontes de energia renovável, como eólica e solar, estão em diferentes estágios de desenvolvimento e licenciamento que pode transformar a economia da região e criar mais de 30 mil novos empregos nos próximos anos. Entre os 6 projetos, 3 já estão avançando para a fase de licenciamento ambiental. Além disso, o Estado está focado na viabilização do Porto Indústria, que será fundamental para o escoamento da produção de hidrogênio verde. Essa infraestrutura será crucial para garantir que o Estado consiga atender a demanda crescente por energia limpa. O Nordeste é uma das regiões mais promissoras para a produção de H2V, graças às suas condições climáticas e geográficas favoráveis à geração de energia renovável. Os números são impressionantes. Apenas na região do Nordeste, os investimentos em hidrogênio verde podem chegar a 90 bilhões. O Rio Grande do Norte, que já lidera a produção de energia eólica no Brasil, quer assumir também a liderança no setor de H2V. O Estado conta com o projeto do Complexo Industrial de Altos dos Ventos, em Macau, com investimento de 2,5 bilhões, aproximadamente 14,5 bilhões. Esse complexo, liderado pelas empresas Nordex e Acciona, terá uma capacidade de produção de 1 gigawatt de hidrogênio verde em uma área de 10 hectares. Outros estados do Nordeste, como Ceará, Piauí e Bahia, também estão mirando o hidrogênio verde como alternativa econômica sustentável. No estudo Hidrogênio Sustentável, Perspectiva para o Desenvolvimento Potencial para a Indústria Brasileira, da CNI, destacam a importância da região para o avanço do combustível do futuro. O Ceará, por exemplo, lidera com 27 projetos voltados para o desenvolvimento do hidrogênio verde. Esse movimento coloca o Nordeste em uma posição estratégica no cenário global de energias renováveis. No Rio Grande do Norte, os 3 projetos em fase de licenciamento estão focalizados na cidade de Areia Branca, Macau e Pedra Grande. Segundo Hugo Fonseca, secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, o foco é atrair investimentos que permitam explorar as áreas com maior potencial de produção de H2V. Contudo, os detalhes dos projetos permanecem confidenciais, pois estão em fase de acordos preliminares e memorandos de entendimento. Empresas como a Neo Energia, Enterprise, Maturati e Participações estão envolvidas nas negociações. As condições para o sucesso no Rio Grande do Norte são favoráveis. A abundância de recursos naturais como água e energia renovável facilita a implementação da cadeia de produção de hidrogênio verde. Além disso, o Estado conta um marco legal que define as diretrizes para a produção de H2V no Brasil. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte está desenvolvendo a regulação local para o setor com o objetivo de impulsionar ainda mais os investimentos no Estado. Outro destaque é o Centro de Excelência e Formação Profissional para Hidrogênio Verde, o primeiro no Brasil. Inaugurado em fevereiro deste ano, essa instituição visa qualificar profissionais para atuar em todas as etapas da cadeia produtiva de H2V, desde a geração de energia até a aplicação prática. A mão de obra qualificada será essencial para atender a crescente demanda do setor, fortalecendo a posição do Estado como líder na produção de hidrogênio verde. O desenvolvimento do Porto Industrial Verde também avança, com localizações definidas entre Caiçara do Norte e Galinhos. O projeto é fundamental
Para o escoamento e exportação do combustível do futuro produzido no estado, o governo do Rio Grande do Norte já solicitou a autorização do Ministério dos Portos e Aeroportos para iniciar o processo de licenciamento ambiental, um passo crucial para a viabilização do porto. Com um investimento de 5,6 bilhões, o Porto Industrial Verde será desenvolvido em uma área de 3 mil hectares, seguindo o modelo de parceria público-privada PPP. A expectativa é que o Porto se torne um centro estratégico para a exportação de hidrogênio verde e outros produtos sustentáveis. O processo de licenciamento ambiental do Porto tem custo estimado em 12 milhões e parcerias com o BNDES e Ministério dos Portos estão sendo negociadas para garantir o apoio financeiro necessário. O Porto Indústria Verde será um marco no desenvolvimento econômico sustentável do Estado, consolidando o Rio Grande do Norte como um dos principais produtores de hidrogênio verde no Brasil. O Porto, além de escoar a produção de H2V, também será um ponto estratégico para a exportação de outros produtos derivados de fontes renováveis. Com as operações previstas para iniciar a prova permitem que o Estado tenha uma oportunidade única de se destacar no mercado global de energia limpa. O Nordeste brasileiro está em uma posição privilegiada para se tornar líder mundial na produção de hidrogênio verde com investimentos bilionários. Um ambiente favorável e apoio governamental. O Rio Grande do Norte desponta como protagonista da revolução energética. Tropas dos Estados Unidos na Coreia do Sul. Qual é o seu impacto na segurança da Ásia Pacífico? Pergunta. A situação na Península Coreana continua sendo uma das mais tensas nos últimos anos, enquanto os Estados Unidos demonstram uma intenção de cooperação militar com Seul. Qual é a escala da presença norte-americana na Coreia do Sul? Pergunta. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul estão intensificando os esforços de planejamento nuclear estratégico e estão aumentando o envio regular de recursos estratégicos norte-americanos para a Península Coreana, anunciou o chefe de Departamento de Defesa Leon Austin em uma conferência de imprensa com seu homólogo sul-coreano Kim Yong-il em Washington. O Pentágono começou a fazer da Coreia do Sul a sua própria ponte militar regional a partir de 1945. E os cerca de 25.400 soldados dos Estados Unidos atualmente estacionados lá constituem o terceiro maior destacamento permanente dos Estados Unidos no exterior, depois do Japão e da Alemanha. Só os militares dos Estados Unidos ocupam cerca de dúzias de bases, cerca de 140 postos de comando ao longo do corredor montanhoso Kaesong-Munsan. Isso inclui Camp Ramps-Reis, a maior base dos Estados Unidos no exterior, localizada a cerca de 65 km ao sul de Seul, a capital. A Marinha dos Estados Unidos tem bases nas estratégicas cidades costeiras sul-coreanas de Basum, Busan, Sinai e Pyongyang. A primeira tem capacidade para receber até 30 navios ao mesmo tempo, incluindo porta-aviões da classe Nimitz e submarinos capazes de transportar mísseis nucleares. No seu conjunto, constitui uma fonte constante de preocupação para a República Popular da Coreia do Norte, que tem frequentemente conduzido exercícios de artilharia e testes mísseis ante a presença de navios de guerra de terceiros países. A Força Aérea dos Estados Unidos realiza as suas missões principalmente a partir da base de Osan, em Ulsan, no sudoeste do estado sul-coreano. Durante a Guerra da Coreia de 1950 e 1953, aviões norte-americanos bombardearam a Coreia do Norte até reduzir a escombros, lançando mais explosivos do que em todo o teatro de operações do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. 635 mil toneladas em comparação com 500 mil toneladas, respectivamente. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos têm a sua própria base, Camp Mujuk, no sudoeste da Coreia do Sul, mas também tem acesso a outras bases. O Pentágono possui um comando independente para coordenar todas essas forças, conhecido como Força dos Estados Unidos na Coreia, baseado em Camp Ramps-Reis. O USFK é atualmente chefiado pelo general Paul Lackamera. Existem armas nucleares dos Estados Unidos da Coreia do Sul? Pergunta. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos implantaram até 950 ogivas nucleares na Coreia do Sul, poder de fogo suficiente para arrasar o vizinho de Seul e causar estragos na União Soviética e na China. Por sua vez, os lados soviéticos e chineses não colocaram armas nucleares na Península Coreana naquela época. No final da Guerra Fria, os Estados Unidos retiraram todas as ogivas nucleares do território sul-coreano e a própria Seul já tinha abandonado o seu programa.
nuclear em troca de garantia de segurança de Washington. No entanto, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Leon Austin, declarou recentemente que os Estados Unidos usariam qualquer tipo de armas, incluindo armas nucleares, para defender o seu aliado na península. A presença do Pentágono na Coreia do Sul resulta em despesas consideráveis. Um relatório divulgado em 2021 pelo escritório de auditoria do governo Gao dos Estados Unidos revelou que entre 2016 e 2019 só os Estados Unidos gastaram 3,4 bilhões para seus fins no país asiático, incluindo o salário dos militares, construção de bases e manutenção. Por seu lado, o Seul gastou 5,8 bilhões para apoiar a presença norte-americana durante o período mencionado. Também do ponto de vista da reputação, a presença norte-americana na Coreia do Sul deixou a sua marca tanto no passado como no presente, com soldados regularmente implicados em crimes que vão desde a prostituição e o tráfico de seres humanos até estupro, abuso de crianças e crimes relacionados com drogas. Em Washington, alguns apoiadores da saída das tropas da Coreia do Sul. Quanto tempo temos que ficar na Coreia? Pergunta. Estamos lá desde que eu estava no ensino médio. Brincou um então candidato presidencial do Partido Republicano, Ron Paul, 76 anos, em um comício na campanha em 2011. Em 2022, o ex-secretário de Defesa, Mark Esper, observou que o ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato à presidência do Partido Republicano, Donald Trump, tinha proposto a retirar total das forças dos Estados Unidos da Coreia do Sul. O que, como explicou, o levou a acalmar o presidente para que ele renunciasse à ideia. No início de 2024, Trump declarou em entrevista à Time que os Estados Unidos poderiam retirar as tropas da rica Coreia do Sul se Seul não pagasse a sua parte na defesa. Querem que a Coreia do Sul nos trate adequadamente, disse Trump, acrescentando que o atual compromisso dos Estados Unidos com o país não faz qualquer sentido. Pyongyang cita frequentemente a presença de tropas dos Estados Unidos e os exercícios provocativos das forças dos Estados Unidos com seus homólogos sul-coreanos perto da fronteira da zona desmilitarizada como uma das razões para a sua postura de segurança reforçada e o desenvolvimento de armas nucleares. Durante a administração Trump e o governo do antigo presidente sul-coreano Moon Jae-in, foram tomadas uma série de medidas importantes, incluindo reuniões históricas de alto nível entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e seus homólogos da Coreia do Sul e dos Estados Unidos para tentar reduzir as tensões regionais. No entanto, essas tensões aumentaram novamente sob a presidente Joe Biden. E o líder norte-americano optou por não se reunir com Kim Jong-un, bem como por retomar e expandir as manobras militares na região, incluindo exercícios envolvendo forças japonesas e a assinatura de acordos militares como um pacto de segurança trilateral com o Seul e Tóquio em 2023. A medida levou a República Popular da Coreia do Norte a assinar o histórico Tratado de Parceria Estratégica abrangente com a Rússia. Agora, a situação e a segurança do nosso país, devido às manipulações dos Estados Unidos e dos seus satélites, estão em um estado muito perigoso e instável. A aliança militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul está se tornando uma aliança militar com um componente de energia nuclear. Isso mostra que a situação na Península Coreana pode se tornar explosiva a qualquer momento. Isso é muito perigoso para a segurança da Península Coreana e para a região do Nordeste Asiático como um todo, declarou durante a sua visita a Moscou a ministra das Relações Exteriores norte-coreana, Cho Son-il, em uma reunião com seu homólogo da Rússia, Sergei Lavrov. Força Aérea da China vai apresentar este mês rival do caça furtivo F-35 dos Estados Unidos, diz mídia. A Força Aérea Chinesa planeja apresentar oficialmente seu novo caça de quinta geração na Exposição Aeroespacial Internacional da China, na cidade de Zhuhai, a realizar de 12 a 17 de novembro, informa o jornal South China Morning Post. A mídia vem noticiando há muito tempo sobre testes de um novo caça furtivo de quinta geração da China, projetado para competir com seu rival americano, o F-35. A Força Aérea Chinesa já tem um caça furtivo, o J-20, desde 2017. O novo ainda não recebeu um nome oficial, mas os analistas chamaram a nova aeronave de J-31 ou J-35. O South China Morning Post cita uma empresa estatal, a Corporação da Indústria de Aviação da China, que publicou uma série de fotos e vídeos do protótipo chamado FC-31 Gear Falcon na quinta-feira, 31 de 10 de 2024. O artigo indica que, com a entrada em serviço desse avião, a China se tornará o segundo país, além dos Estados Unidos, que tem dois tipos de caças furtivos. Segundo recentes relatos da mídia, o FC-31 já foi testado no porta-aviões Liaoning, de fabricação soviética, no início desse ano. A introdução do novo caça furtivo, especialmente se for usado como caça embarcado em porta-aviões, diminuiria a distância entre a China e os Estados Unidos, cita o artigo, e um coronel aposentado. Há informações de que vários países já estão interessados na aeronave. Por exemplo, a Força Aérea do Paquistão anunciou estar disposta a comprar um novo caça.
Tentativa de invasão, pergunta. Região de Briansk, da Federação Russa, sabotadores estrangeiros e forças ucranianas. Em 28 de outubro de 2024, na região de Briansk, um território indiscutível da Federação Russa, militares e guardas da fronteira impediram a tentativa de invasão terrestre, liderada por um grupo estrangeiro de sabotagem e reconhecimento composto por aproximadamente 20 pessoas. Como resultado do confronto, 4 sabotadores estrangeiros dos Estados Unidos, Canadá e Polônia foram eliminados por soldados russos. Os outros membros do grupo foram atingidos por foguetes e fogo de artilharia enquanto tentavam fugir, sofrendo perdas ainda maiores. Militarmente, a operação inimiga foi um fracasso absoluto, sem resultados práticos, um campo de batalha e um alto número de baixas. É surpreendente que, apesar do fato de que o conflito é para a mídia ocidental entre a Rússia e a Ucrânia, nenhum militar ucraniano foi identificado no grupo. Foi descoberto que os sabotadores destruídos tinham armas estrangeiras, uniformes e equipamentos de comunicação, bem como itens pessoais indicando sua pertença a outros países que não estão legalmente envolvidos no conflito na Ucrânia. Por exemplo, de acordo com alguns relatórios que circulam em canais militares e confirmados por mim com fontes locais, uma bandeira canadense, um livro de orações em polonês e um caderno com notas sobre treinamento tático em inglês foram encontradas com os inimigos mortos. Além disso, um fato bastante interessante chamou a atenção dos militares russos para o caso. Uma tatuagem do 2º Batalhão do 75 Regimento Ranger, Regimento de Reconhecimento de Paraquedistas das Forças Especiais do Exército dos Estados Unidos, foi encontrado no corpo de um dos militares mortos. É praticamente impossível que tal tatuagem tenha sido feita por acaso. Certamente o inimigo eliminado era um veterano de tal unidade militar e, portanto, membro de um dos grupos do comando mais qualificado do Ocidente. Deve ser lembrado que o 75 Regimento de Reconhecimento de Paraquedistas do Exército dos Estados Unidos, 75 Regimento Ranger, também conhecido simplesmente como Rangers, é um regimento de paraquedistas de reconhecimento anfíbio. Como todas as unidades militares americanas, o regimento é diretamente subordinado ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos e, é claro, parte do aparato de guerra americano. A sede e as principais unidades das Forças Especiais dos Estados Unidos estão estacionadas no território da unidade do Exército dos Estados Unidos em Fort Benning, Geórgia. O regimento é projetado para executar missões especiais de combate, incluindo reconhecimento de sabotagem a fragilidade inimigas, captura de campos de aviação e reconhecimento no interesse de unidades avançadas das forças terrestres. Unidades do 75 Regimento de Paraquedistas são tropas preparadas para pouso de helicópteros ou assalto anfíbio, sendo grupos altamente qualificados com amplas capacidades operacionais para os mais diversos ambientes de atividade militar. Oficialmente, por decisão da liderança do Exército dos Estados Unidos, os batalhões de paraquedistas da 75 Divisão Aerotransportada devem estar em prontidão de combate para ser mobilizados em qualquer lugar do mundo dentro de 18 horas. Isso apenas reforça como o grupo é parte do que há de mais avançado, especial e sofisticado nas Forças Armadas Americanas. Apesar da natureza especial da unidade americana, a mídia ocidental simplesmente ignorou os relatos russos de um Ranger no ataque a Briansk. Não houve explicação das autoridades americanas sobre o motivo pela qual membros do seu pessoal militar mais qualificado estavam lutando em uma invasão terrestre em outro continente. Em teoria, os Rangers devem estar sob controle total das autoridades dos Estados Unidos, como qualquer unidade de forças especiais. O grupo deve estar em prontidão de combate para que possa ser chamado para uma situação operacional real a qualquer momento, se Washington considerar necessário usar tais forças no campo de batalha. Dadas tais condições, não seria exagero se a Federação Russa visse o envolvimento de tais forças especiais na Ucrânia com uma declaração aberta de guerra, provocando uma resposta militar apropriada. Na prática, mais uma vez, é apenas a boa vontade diplomática da Rússia, seu desejo de desescalada que impede Moscou de tomar medidas decisivas contra os países ocidentais. A OTAN está deixando cada vez mais claro que está em guerra com Moscou e não vai parar seus esforços para prejudicar a Rússia, usando cada vez mais terrorismo até suas tropas mais habilidosas. Enquanto esse esforço de guerra ocidental for limitado a impactos de baixo nível, com a invasão inútil e vergonhosa de Briansk, a paciência russa evitará uma reação. Mas não é sensato para o Ocidente continuar apostando na violação constante das linhas vermelhas russas, já que, uma vez que a paciência acabe, não haverá como voltar atrás. Conheça o drone de Bols que vem auxiliando as tropas russas no combate. Milhares de drones Piranha com várias modificações foram entregues na zona de operação militar especial desde o lançamento deste veículo aéreo não tripulado em março de 2003. Engenheiros do Gabinete de Projetos de Engenharia Mecânica Especial criaram um mini drone avançado de treinamento de combate denominado Piranha. Produzido em março, o veículo aéreo não tripulado vem ajudando os militares russos na zona de operação especial desde março de 2023. Confira abaixo os pontos mais importantes sobre o Piranha.
Visão de primeira pessoa, Piranha 5 é um drone kamikaze de visão em primeira pessoa. O que significa que ele é equipado com uma câmera que transmite sem fio, fed de vídeo para um par de óculos, um fone de ouvido ou outro dispositivo. Como resultado, um operador tem uma visão em primeira pessoa do ambiente onde o drone voa e pode capturar vídeo ou imagens estáticas. Pequeno e rápido, o drone tem apenas 12 centímetros e pesa 300 gramas. Ele tem uma massa de carga útil de 1 kg. O drone ainda é capaz de voar a velocidade de 200 km por hora, com um alcance de até 3 km. O modelo é uma verdadeira escola de voo para futuros operadores de drones. Disse em porta-voz do gabinete à mídia russa, elogiando o design bastante simples do Piranha 5, que segundo ele ajudaria os operadores a estudar a estrutura e os principais componentes do drone para denominar seu reparo. Incisivo, graças ao seu peso leve e alta capacidade de carga, o Piranha 5 também pode ser usado para atacar alvos em um espaço limitado. Disse o porta-voz, acrescentando que este drone de bolsa é mais adequado para executar tarefas em um raio de 1 a 3 km. O militar pode levar 3 ou 4 desses drones em uma missão. Tudo o que você precisa é lançar o Piranha 5 já equipado para verificar uma floresta, uma trincheira ou uma rota de comunicação. Se o objeto desejado for encontrado, você pode destruí-lo. Caso contrário, coloque o drone de volta no bolso e continue a executar as tarefas. Notavelmente, o drone Piranha foi usado pelas forças russas para destruir o primeiro tanque norte-americano M1 Abrams da Ucrânia na zona de operações especiais. Estados Unidos e China disputam poder no Indo-Pacífico. Com esse, o navio militar americano que preocupa o gigante asiático e ameaça a expansão de Pequim na região. A disputa pelo poder no Indo-Pacífico tem sido palco de uma intensa competição entre os Estados Unidos e a China. À medida que o gigante asiático expande sua presença militar e suas alianças estratégicas na região, Washington aposta em novas tecnologias e infraestrutura naval para manter sua influência e apoiar aliados. Uma dessas inovações é o Us-Lewis B. Puller, uma base marítima expedicionária projetada para operar em áreas contestadas sem depender de bases terrestres. Com um convés de voo imenso e equipamentos de última geração, o Us-Lewis B. Puller se destaca por seu papel estratégico, equipado para suportar operações de helicópteros e drones. O navio é capaz de realizar uma ampla gama de missões, incluindo inteligência, vigilância até resgate de tropas. Essas capacidades fazem com que a embarcação seja vista como um divisor de águas na região, sendo um recurso importante para os Estados Unidos em um possível conflito no Indo-Pacífico. Os Estados Unidos mantêm presença militar na região desde a Segunda Guerra Mundial, mas as tensões com a China têm intensificado a necessidade de fortalecimento logístico. Durante a guerra, os Estados Unidos construíram bases aéreas de apoio no Pacífico, como a ilha de Canton, para conter inimigos e garantir apoio dos aliados. No entanto, a expansão chinesa busca reverter essa influência, utilizando uma abordagem que inclui tanto acordos diplomáticos quanto investimentos em infraestrutura. Atualmente, Pequim estabeleceu parceria com várias nações do Indo-Pacífico, buscando isolar Taiwan e reduzir a presença americana. Com isso, a China obteve acesso a locais estratégicos, dificultando o domínio logístico dos Estados Unidos na região. Us-Lewis B. Puller, no entanto, responde a essa nova configuração de ameaça, oferecendo maior flexibilidade de posicionamento de suprimentos, mesmo longe de bases convencionais. Essa disputa por espaço estratégico tem levado países como as Ilhas Salomão e Vanuatu a estreitarem laços com a China, o que impede os Estados Unidos de utilizar sua infraestrutura para abastecimento e apoio. Em resposta, os Estados Unidos desenvolveram os chamados Expeditionary Sea Bases, como Us-Lewis B. Puller, projetados para operar em regiões disputadas sem necessidade de apoio terrestre fixo. Us-Lewis B. Puller também possui um diferencial importante para operações contínuas. A embarcação pode transportar grandes quantidades de combustível e suprimentos, garantindo apoio às tropas e navios aliados por períodos prolongados. Além disso, o design possibilita o lançamento de operações de resgate e transporte de água potável, essencial em ambientes de difícil acesso no Pacífico. O navio conta com uma área de armazenagem para equipamentos militares e espaço de sobra para a tripulação, incluindo a equipe de operações especiais e suporte logístico. Seu design modular e versátil permite uma resposta rápida e coordenada em missões militares, potencializando a atuação americana contra as ameaças assimétricas e oferecendo uma presença constante na região. Desde seu comissionamento, o Us-Lewis B. Puller tem participado de diversas operações, incluindo missões de interceptação e apreensão de armamentos em áreas como o Golfo de Oman,
Essas missões são uma resposta direta à crescente influência da China e têm sido essenciais para garantir a presença dos Estados Unidos em pontos críticos do Indo-Pacífico. Com essas capacidades, os Lewis B. Puller se torna um trunfo estratégico capaz de sustentar operações militares em meio ao vasto Oceano Pacífico. Sua mobilidade e versatilidade são elementos fundamentais para contrabalancear a presença chinesa, mantendo a prontidão operacional dos Estados Unidos, ampliando sua influência em uma das regiões mais disputadas do mundo. Exército israelense diz ter capturado espião sírio que trabalhava para o Irã. O exército israelense relatou que as forças especiais israelenses capturaram um oficial de inteligência na Síria que supostamente operava como parte da rede de inteligência iraniana. Durante uma operação especial baseada em inteligência em território sírio que ocorreu nos últimos meses, soldados da unidade EGOS, juntamente com interrogadores de campo da unidade 504, liderada pela 210 Divisão, detiveram um agente da rede iraniana na Síria, disseram o exército israelense em uma publicação no Telegram. A declaração observou que o sírio chamado Ali Suleiman al-Assi vivia na área da vila de Saida, no sul da Síria, e supostamente estava envolvido na coleta de informações sobre o exército israelense na área de fronteira. A captura teria ocorrido além da área desmilitarizada que existe entre os dois países, resultado da Guerra Árabe-Israelense de 1948. Após ser levado a Israel para questionamentos, o exército israelense divulgou um vídeo do interrogatório de al-Assi. Nele, o capturado afirma apenas ter sido contatado por um homem afiliado à inteligência militar, supostamente iraniano, impedido para observar a movimentação na fronteira. Uma vez disse a ele que um tanque passou por aqui ontem neste horário, que uma patrulha passou em um horário específico, esse tipo de coisa. A barragem etíope no Nilo, como um reservatório de 1.900 quilômetros, ameaça o fluxo de água para o Egito. Em resposta, o país mobiliza 10 mil soldados de suas forças armadas, elevando as tensões com a Etiópia, ambos do BRICS. A história nos mostra que muitos dos grandes conflitos globais foram motivados pela disputa por recursos naturais, desde as invasões japonesas na China em busca de matérias-primas até a ocupação de regiões ricas em petróleo no Oriente Médio. A sede por recursos naturais tem alimentado guerras devastadoras ao longo dos séculos. Agora, no século XXI, o foco está se voltando para outro recurso essencial e cada vez mais escasso, a água. E diante desse cenário, as forças armadas de várias nações já estão em alerta, prontas para defender seus interesses estratégicos relacionados ao acesso a esse bem vital. O rio Nilo, um dos maiores e mais icônicos rios do mundo, atravessa 10 países africanos, todos altamente dependentes de suas águas. Para o Egito, em particular, o Nilo é uma questão de sobrevivência. Cerca de 90% da água utilizada no país vem diretamente desse rio. Com uma população de mais de 100 milhões de habitantes e um clima árido, o acesso à água doce é uma questão crucial para os egípcios, que utilizam o rio tanto para irrigação quanto para o consumo humano e animal. No entanto, essa fonte vital de água tem sido motivo de disputa nos últimos anos, principalmente devido à construção de uma barragem monumental pela Etiópia. A grande barragem do Renascimento
localizada próxima à fronteira com o Sudão, é uma das maiores do mundo e está gerando preocupações profundas no Egito e em outros países que dependem do Nilo. A barragem, que começou a ser construída pela Etiópia há mais de uma década e foi inaugurada oficialmente em 2020, criou um lago artificial com uma superfície impressionante de 1.900 quilômetros, maior até que o reservatório de Itaipu no Brasil. Para a Etiópia, esse projeto representa um marco no desenvolvimento econômico, permitindo ao país gerar energia hidrelétrica em larga escala e potencialmente exportar eletricidade para outras nações africanas. Contudo, para o Egito, a barragem representa uma ameaça direta. Os egípcios temem que a retenção de grandes volumes de água no reservatório etíope diminua o fluxo do Nilo, prejudicando gravemente a agricultura e o fornecimento de água no país. Apesar dos fortes protestos das tentativas de negociação, a Etiópia seguiu com o projeto, aprofundando o impasse diplomático. As consequências dessa disputa já estão se refletindo no campo militar. Recentemente, o Egito anunciou o envio de 10.000 soldados para a Somália, um país historicamente rival da Etiópia. Embora o movimento tenha sido oficialmente justificado como parte de um acordo de segurança, muitos observadores acreditam que a manobra é uma retaliação direta à construção da barragem. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, condenou veementemente o envio das tropas egípcias, alertando que qualquer presença militar estrangeira na Somália seria vista como um ato de agressão. A situação é agravada por um acordo recente entre a Etiópia e a Somalilândia, uma região separatista da Somália, que oferece à Etiópia uma saída para o mar. Este acordo é visto pela Somália como uma provocação em desrespeito à sua soberania, elevando ainda mais a tensão na região. Outro fator que adiciona a complexidade à situação é o fato de tanto o Egito quanto a Etiópia terem sido recentemente admitidos no BRICS, um grupo de países emergentes que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Embora o BRICS tenha como objetivo promover uma ordem mundial mais equilibrada e multipolar, as rivalidades entre os seus membros, como as tensões históricas entre China e Índia ou Arábia Saudita e Irã, complicam a unidade do grupo. A entrada do Egito e da Etiópia no BRICS coloca uma questão delicada para o Brasil, que busca desempenhar um papel de liderança dentro do bloco. Se as tensões entre os dois países continuarem a escalar, o BRICS pode enfrentar desafios em manter a coesão entre seus membros, como possíveis implicações para a diplomacia internacional. A disputa pelo controle das águas do Nilo é um exemplo claro de como o acesso a recursos naturais essenciais pode gerar conflitos em escala global. À medida que a população mundial cresce, os recursos se tornam mais escassos, a água promete ser um dos principais pontos de tensão no futuro. No caso do Egito e da Etiópia, o mundo observa com preocupação o desenrolar de uma disputa que pode escalar para um conflito de maiores proporções. O papel do BRICS e de outras potências internacionais será crucial para mediar a situação e evitar uma guerra no coração do continente africano, cujas consequências poderiam se espalhar globalmente. Enquanto isso, a diplomacia continua sendo a melhor esperança para evitar um confronto direto entre essas nações.